Galera, boa noite a todos aí do Facebook. Nós estamos ao vivo aqui na Rádio Alvorada FM 105,9. Hoje estou com o meu convidado aqui, Dimas Estevam Barbosa. Dimas, a gente já vai fazer as considerações aqui, iniciais. Me fez desde já agradecer você pela aceita o convite, a gente bateu um papo aqui, né? Fazer um apanhado sobre o esporte geral da cidade, né? Sabe que seu parceiro meu, né? Ô Basílio, eu que agradeço essa oportunidade que você está me dando aí, né? Da gente poder estar fazendo trocando esse espaço aqui, esse momento, né? Conversando sobre o esporte da cidade, né? Sobre aquilo que achamos sobre determinados temas. Isso, a gente aqui é aquilo que você está fazendo, você está contribuindo da sua forma, do seu jeito, você está contribuindo para alguma coisa da cidade, tenha certeza disso. Então, o que você está plantando, você tem certeza que você vai colher, e colhendo aqui de forma, Basílio, às vezes alguém continuando com aquilo que você iniciou, né? Exatamente, a ideia é essa, a ideia é essa. A gente vai iniciar agora na rádio também aqui, galera. Quem tiver daqui a pouco, já temos 7 pessoas já ao vivo, tá vendo? Opa, agradecer a participação do pessoal aí. A gente vai então. Vendo, tem bastante. Ô, Bob, não que estamos aí? Vamos? Vai soltar já? Solta aí. O Bob enrola hoje, velho. Ele come tempo mesmo no programa. Ele come. A audiência tá boa, é meu amigo. Vai. Pessoal, então a gente daqui a pouco vai dar início também ao vivo pela Rádio Alvorada, né? Só esperar o Bob liberar ali. A gente vai abordar uns assuntos sobre os temas aqui, sobre, né, vários assuntos do esporte amador da nossa cidade de Cachoeira Paulista, né? Temos o FADEMP, falar um pouco do FADEMP, né, que é uma lei do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, né? Isso. Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional. A gente tem uma lei aqui em Cachoeira Paulista que foi criada em 2017, mas até agora não foi posto em prática ainda. Então o Dimas, como já foi vereador, já fez parte da Câmara Municipal durante 4 anos, foi presidente da Câmara, a gente vai abordar esse assunto com ele também, que está um pouco inteirado também, né, Dimas? É isso aí, Basílio. A gente acha interessante, né? Porque às vezes as pessoas, os atletas, eles podem pensar que, pô, os políticos de Cachoeira não fizeram nada para o esporte, não fazem nada para o esporte, né? E a gente tem que entender que a Câmara, né, o Legislativo, ele instrumentaliza o Executivo com leis, né, ou com políticas públicas que devem atentar às necessidades da população. E nós, no nosso tempo, nós não esquecemos, no entanto, que esta lei que criou o Fundo de Apoio ao Desporto foi criada no ano de 2017. E que, infelizmente, né, Basílio, a gente pôde estar vendo que até o momento ela não foi regulamentada. Não. Mas isso já está lá e é uma... Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Alvorada FM 105,9. Estamos iniciando mais um programa Esporte Cidade com Basílio Fonseca e convidado. Hoje estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Alvorada, no programa Esporte Cidade, o meu amigo, eu falo meu amigo que eu tenho, esse rapaz sabe a consideração que eu tenho por ele. Chama de rapaz por amizade, por a gente ter conhecimento, né, bastante tempo já. Ele sabe o respeito, o carinho e a amizade que eu tenho por ele, a gratidão que eu tenho por você sabe disso. Vou falar pessoalmente, não precisa eu ficar chovendo no molhado, né? Mas você sabe o carinho, o respeito que eu tenho pela sua pessoa. E saiba, Basílio, que a recíproca é verdadeira, viu? Eu sei. Você tenha certeza disso, né? Nós já trilhamos por vários momentos, né? Você já teve momentos aproximados com a minha família, né? Andando naquelas caminhadas, junto com a minha netinha Valentina, lembra dela, né? A Valentina, então, hoje além da Valentina também tem o Lorenzo, tem lá, entendeu? Então, a família cresceu depois. A família cresceu, né? Então, aquilo, de alguma forma, de algum jeito, nós tentamos contribuir com as coisas de nossa cidade, naquilo em que nós nos propomos a nos envolver, entendeu? Então, é isso. Agora, avaliar se foi bom, se não foi, aí cabe ao tempo, né? E o tempo que vai julgar. Né? Razão, né? É isso aí, é por aí. Então, como eu falei, o Dimas é um amigo meu particular, mas vou falar um pouco também. Ficamos quantos anos juntos no conselho? Muitos anos, acho mais de 10 anos, 15 anos, acho. Muito, né? Ficamos bastante tempo juntos. Então, o que eu sei hoje de Conselho Deliberativo, eu deixo esse bolso aqui, ó. Verdade, ele foi meu professor. Eu vou falar uma pequena, né, resumindo, para eu não prolongar muito. Nós éramos lá do Conselho de Cachoeira, o Dimas, somos eleitos, elegeram o Dimas como presidente do Conselho, eu fui eleito vice-presidente. O Dimas falou assim, Basílio, vou ficar 1 ano como presidente, depois você vai assumir a presidência do Conselho. De lá para cá eu fiquei 9 anos como presidente do Conselho Deliberativo de Cachoeira Paulista. Então,
Já te agradeci, muito obrigado por você ter esses ensinamentos que você passou para mim. Não, Basílio, eu acho assim legal. Eu sou muito desprendido dessas coisas, porque disso. eu aprendi o seguinte: a gente tem que contribuir. Às vezes você fica muito vicioso. Então você tem que tomar uma dianteira do barco e depois você tem que colocar outros e você está ali do lado ajudando e somando pessoas para poder estar seguindo na mesma direção. Desde que aquela direção que a gente está pretendendo chegar seja bom para muita gente. Então é isso. Você foi uma pessoa que eu também agradeço de ter tido aquele momento da gente estar junto, né? E junto nós criamos oportunidades. E tentamos dar o máximo nosso para a instituição. Né? A nossa contribuição nós demos. Eu tenho certeza que eu dei com honestidade. E hoje outros estão lá dando da sua maneira e a gente torcendo para que eles protejam aquele patrimônio histórico de nossa cidade, que é o Cachoeira, né? O Cachoeira Futebol Clube, a associação, né? O Arecap. Então, que eles consigam. E a gente tem que torcer, porque quando a gente torce de maneira contrária, quem perde somos nós. É parte da nossa identidade quanto cachoeirense que a gente vai perdendo. Exatamente. Só dá ali aqui. Boa noite, Bani, sábado, Marquinhos. Marquinhos, sábado estaremos chovendo jogando, se Deus quiser. Felipe Sinda aqui também, sensacional. Felipe Sinda, legal. Mas vamos deixar esse assunto do Fadente para os dois blocos finais, tá? Tá bem, ok. Vamos iniciar falando um pouquinho a respeito da sua trajetória no esporte de Cachoeira Paulista Amador. Sei que você teve várias. Peguei você, infelizmente, no final de carreira, né? Eu lembro, acho que uns poucos jogos, não me lembro de ter jogado junto com você. Basílio, na realidade, eu fui sempre um entusiasta. Eu fui sempre um apaixonado por futebol. Mas era um ponto direito, mas veloz demais, né? E a bola é redonda. Então, você não pode associar velocidade sem inteligência, né? Então tá bom. Quando eu tive do meu lado jogadores inteligentes, aí eles usaram a minha força e saíram bem. Entendeu? Então, assim, eu sempre fui um animado, eu sempre fui um cara entusiasta. Então, a minha trajetória enquanto jogador de futebol aconteceu lá no Veteranos do Inter da Margem Esquerda. Você iniciou lá no Inter Inter da Margem, com o Paulo Sérgio, aquele pessoal. Carlinhos Araújo. Acabar de concluir, o que você falou, o Paulo Mineiro falou a mesma coisa. Quando eu tive pessoas assim, técnicos do meu lado, usaram de velocidade, aí eu apareci lá no futebol. O Paulo Mineiro é muito melhor do que eu ainda. Eu vou falar você, muito melhor. Paulo é parceiro também. Paulo é parceiro, Paulo é grande amigo. Mas ele sempre foi melhor do que eu ainda. Boa noite, o Luiz Antônio Martins é o... Boa noite, senhores, é o... Como é que é o nome mesmo? Quem? Lá pro Cacheiro, lá, pô. Luiz Antônio Martins, lá, pô. Olha, o Luiz Antônio Martins, eu esqueci do pedido dele, cara. Aí. Tá lá na igreja. Luiz Antônio? Luiz Antônio é o Lico. É o Lico, é o centroavante, o grande centroavante. Então, então, quando jogava recreativo lá, ele era um dos maiores artilheiros lá no Cachoeira. Você falou, nós fizemos alguma coisa, falou do futebol da margem esquerda do veterano do Inter. Que time era esse? Então, na realidade, o veterano do Inter, ele saiu do Internacional. Do time do Internacional que o Paulo Sérgio Guedes montou na margem esquerda. Então, tinha esse time internacional tinha um time, era um time muito bom na margem, né? E com vários amigos, o Carlinhos Araújo jogava lá, e o Paulo era um cara sempre apaixonado pelo futebol. O Paulo Sérgio lá, o Paulo Sérgio Guedes. Sim. Então ele comprava a camisa, ele desenhava, ele pintava, e foi quando começou a fazer a terraplanagem daquele campo da margem, era terrão. E nós jogávamos campeonatos ali. O primeiro campeonato da AME, aconteceu lá. E o Internacional foi campeão. Eu não jogava ainda, entendeu? Porque, pra você ver, já não era bom pra poder entrar. Já faz um bom tempo, viu? Só mandar um abraço pro nosso grande amigo nosso, José Ricardo Azevedo, tá lá em Nova Mutum, assistindo a gente. Zé Ricardo, um abraço. Zé Ricardo, saudade de você, meu amigo. Grande abraço, viu? BDZ tá sendo representado aqui hoje. BDZ, rapaz, BDZ. Isso, BDZ, Bar do Zé. E eu demorei pra descobrir que o BDZ era Bar do Zé, rapaz. Zé, um abraço. Um abração, Zé. Aí tá dando um abraço aqui. Então, voltando ao Inter. Então, Basílio, eu acho que, deixa eu ver, 80 e algumas coisas. Mas 80 você já é veterano? Mas não era veterano, era o Inter. Era o Inter. Sim. O veterano, ele vem surgir desses jogadores que jogavam no Inter e foram ficando veterano. O Luiz Ferreira, o próprio José Ferreira, o Vicente Mota, eu, Paulo Sérgio Guedes, já foi envelhecendo. Então teve muita gente. Olha, o Luizinho jogou lá no time do Internacional.
O Alexandre Porto jogou lá no time do Internacional. E eu cheguei a jogar nesse time. Então nós fomos campeões lá no primeiro campeonato que teve lá na margem, lá no campo, nós fomos campeões lá. E era um time que o Paulo Sérgio agregava tanto que queria jogar, né? Então o Luizinho jogou, o Alexandre jogou. Olha, quer ver quem mais jogou lá? O Devaldo já chegou a jogar lá com a gente também. Então, e era na margem. Era bem forte. Não, era, porque a gente tinha lá uma rivalidade com o time de baixo. E o time de baixo era o time do Ni. Era o time do Ni, que era o time do Joaquim, que era o time do Joaquim. Então era uma rivalidade muito grande que tinha lá em cima do morro. E principalmente antes disso, nós tínhamos também um jogo lá que era muita rivalidade, que era o pessoal da Ruinha contra o pessoal do Morro. Que é a parte lá de trás de onde eu moro, mas o pessoal da Ruinha contra o pessoal do Morro. E eu morava bem no meio, cara. Eu morava bem no meio. Então, não, e assim, mas como não tinha tantos jogadores assim, sempre sobrava, né? Mas tinha essa rivalidade. Então, o Bitu era goleiro, o Roberto, o Marquinhos do Pó, que achei o Marquinhos do Pó, o Marquinhos do Boi. Olha, eu vou chamar pelos nomes do jogador que era da época. Ah, mas foi uma época muito maravilhosa aquela do Inter lá. E depois aí virou os veteranos. E esses veteranos fomos para muito lugar, disputamos muito campeonato no São João, mas infelizmente sempre vice-campeão. Sempre vice-campeão. Sempre vice-campeão. Aí, Zé Ricardo, é igual nós do Benezinho, verdade, sempre vice-campeão. Sempre. Lá no bar do Thiago, se você for lá, tem lá uma galeria lá de troféus. Todos os troféus do Benezinho. Então, tudo de vice-campeonato. Tudo de vice-campeonato. Temos grandes, bonitos, o Vicente. E outra coisa. E quando não era de vice-campeonato, era de troféu disciplina. Até que chegou um campeonato que o Vicente falou assim: olha, vocês sejam mais duros, porque eu já estou cansado e vamos ganhar, porque nós estamos cansados de troféu disciplina. O Cornélio, pior que é. É verdade. Esse negócio de disciplina. Ó, o Cornélio aqui, Cornélio também fazia uma ressalva aqui, que eu tive a oportunidade de ver o Cornélio montar um dos mais belos times lá na margem esquerda, cara. Eu tive o prazer de fotografar a trajetória desse time que ele fez lá, usava uma camisa cinza da Luzinha de Paula. Olha, parabéns, o Cornélio era Cornélio foi um cara que trabalhou bastante pela margem, pelo esporte lá, dava para futebol. Verdade. Você falando em vice-campeão de disciplina, o BDZ, nós éramos, você sabe disso, você trabalhou a gente em Guará, né, na Nova Guará, a gente era vice-campeão. Todos os campeonatos, até os 8 troféus na minha casa, disciplina a gente ganhava todos e defesa menos vazado. É igual o Inter, então, gente. Tá lotada a minha casa, estou aí, casa, troféu jogo bonito, você lembra do fundo? Não. E era interessante, porque às vezes a gente, no final do campeonato, e a gente fazia um movimento tão grande lá no São João, aquele São João ficava lotado de gente ali por volta ali pra ver, e pô, era no final, cara, assim ó, o empate é nosso, no último minuto os caras do São João faziam um gol e nós perdíamos o campeonato. Estigma nosso. Mas sempre unido, cara, era um grupo de amigos, nós tínhamos lá. Uma margem esquerda, aonde era que, essa semana passada eu perguntei, esse tal do Campinho do Padre não é mais? Então, o Campinho do Padre é onde fica, hoje é um material de construção, mas que ficava o bar do Peixe do Durval. Não sei se indo para a torre do Canal 5. Ali que tinha o Campinho do Padre, que era um campo, né? Era um campo que tinha pouco grama, pouco terra. Antigamente a maioria dos campos era daquele jeito. E era ali, bem naquela casa, bem naquele ponto de esquina. Lá embaixo, perto do Bar do Peixe, naquela rua de baixo. Isso, que hoje é a rua Sebastião Bittencourt, a professora Sebastião. Isso. Então lá era assim, como é que acontecia? Quem ia na missa recebia o tiquezinho e tal, e depois ia pro treino que acontecia lá nesse campo. O Joaquim Cardoso aqui, ó. Boa noite, meu amigo. O Joaquim também é outro. Ele falou, tem que respeitar esse negócio mesmo, isso. Quem frequentava a missa tinha o direito de jogar bola. Nós vamos mandar o Eduardo Capucha, Eduardinho, tá junto com o Magela. Sabadão nós estaremos na Silveira, junto no União Cruzeirense Master. Contra o Silveira, tá Eduardinho. Estou aqui com o Magela lá de Cruzeiro também, mas ele é irmão do Rosinei jogando Corinthians. Não, Rosinei, nossa senhora. A gente vai estar junto então, sabadão, nós estaremos lá, se Deus quiser. Que fase boa do Corinthians que o Rosinei jogou, né? O Rosemar Miranda aí, tá muitos amistosos. Rosemar Miranda, olha, os dois irmãos. Nós temos alta. Não, ele. Olha. Rosemar, resenha tá aqui começando. Olha, e eles tinham uma elegância pra jogar, que isso aí a gente não pode contar aqui. O Eduardo Capucha ali.
uma gera, não, ele é irmão do Luiz Flávio e do árbitro. Do árbitro. Dois Tá. ele já está marcando que o Luiz Flávio para vir aqui no programa. Ó, mas Luiz Flávio, o primeiro intervalo na rádio, daqui a pouco a gente volta. Volta já. Eduardinho, vê com uma gera mesmo pra ele marcar um dia pra ele vir aqui, pô. Luiz Flávio virou árbitro, FIFA, né? Daí, né? Vai vir mesmo. Sabadão estaremos lá então. Então, mas aquilo que eu tava falando pra você, Basílio. É aquilo que eu falei pra você. É aquilo que você tá plantando. Então a gente vai movimentando a terra, vai colocando as sementes, porque isso é importante. O esporte de cachoeira, ele precisa ter uma voz. E isso você tá dando pra todo mundo. E você tá usando assim, de tudo quanto é lado, pegando pessoas assim, de referência de todos os sentidos. Isso é importante, porque você vai criando uma linguagem para o município, entendeu? E desfoca um pouco as coisas, até para atenuar os problemas que as pessoas têm. Pô, vamos ver lá o esporte, vamos ter a parte de memória, ter a parte de resgatar a memória, porque as pessoas, ô Basílio, precisam ter voz. E você, com o seu programa, você está dando essa oportunidade. Obrigado. Então eu sou grato a essa oportunidade de me dar voz nesse momento e poder aqui estar referenciando amigos, pessoas que conviveram e que convivem comigo, como você acabou de falar, né, do Rosemar, do Amauri, do outro irmão dele. Aí não, Dimo, de elegância, mas mas ele sabe o que eu estou dizendo. Se eu falar para você aqui, do centroavante de Cruzeiro que adorava ser marcado pelo Rosemar, pelo Amauri, eles já vão saber o que é. Entendeu? Eixa vida. Rosemar, elegância, eu não sabia não. Amauri, ele poderia vir um dia. Os dois fogem. Eles têm muita coisa também para contar. Eles também chegaram. Acho que foi o Rosemar e o Amauri também, porque a gente tinha toda a nossa parte de contabilidade, de receber aquela contribuição de jogador, de pagar. Porque a gente precisa... Então, porque nós bancávamos. Então, hoje nós bancávamos aquilo, porque nós precisávamos de... Quantas vezes, Basílio, nós subíamos em cima de caminhão para poder jogar para esses cantos aí do Imbaú, do Imbaúzinho, Lorena, entendeu? E era com a contribuição que cada um dava. Nós tínhamos também lá um amigo que faleceu, que era o Nilson, e tinha a esposa dele, que era a nossa lavadeira, entendeu? E a gente custeava tudo isso, entendeu? Hoje ficou tudo na mão do poder público, e o poder público ficou sem uma referência de crédito, de fazer essas boas parcerias, né? É que ficou tudo na mão do poder público, ficou os esportistas, vou falar especificamente da minha cidade. Eu moro aqui há quase 30 anos, dia 27, mas 29 anos que eu moro aqui em Cachoeira, 29 anos de casado também, que é sábado que vem agora. Opa! 29 anos de casado que eu moro também. Já deixo os parabéns aqui pra vocês, já vou deixar, aproveitar. Então, vamos lá. Galera, voltando ao vivo, então a gente vai, só para eu resumir aqui, o que eu vejo aqui em Cachoeira Paulista, dos esportistas, dos donos de time, achar que tudo é o poder público que tem que fazer. Tudo depender do poder público tem que ser. Eu penso assim, eu tenho uma opinião formada a respeito disso. O poder público tem que dar um campo decente, uma quadra decente, né? As pessoas fazerem, fomentar o esporte. A Secretaria de Esporte também, girar campeonato, como gira de salão, né, de futsal, de salão, de campo também, precisa voltar. Eu acho que isso aí é função dele. Agora, não achar que tudo é, o poder público tem que fazer campeonato, pagar árbitro, fazer o quê? Pô, daí não vai. Não, mas eu acho, até assim, ilustrando até a sua fala, eu acho que tem que ter uma responsabilidade de todas as partes, entendeu? Dos atletas, dos dirigentes, né? E também do poder público, porque o poder público, às vezes, ele é um pouco relado na condição de cuidar do campo, cuidar das quadras, porque às vezes a gente fala do campo e esquece que precisa zelar de outras ferramentas dos esportistas, né? Que é a pista de corrida, de atletismo, que é o campo, que é a quadra, que é o basquete, que é o vôlei. Pô, quanto tempo você não vê mais ninguém praticar vôlei em Cachoeira? Já que nós entramos nesse assunto, vamos já continuar nele, depois a gente vai para outro. Eu tinha ideia de fazer outro, mas a gente já estamos nesse assunto, vamos. As quadras da nossa cidade sucateadas. Sim. Parque Primavera, você vê várias quadras bem sucateadas. Nós precisávamos ter mais um olhar mais apurado para esse lado da quadra. O estádio municipal nosso, com esse ciclo que tem aqui, esse rodeio, acabou esse ano, acabou com o nosso estado. Acho que tem que ter uma visão melhor para o esporte, que o esporte sabe que é saúde, cara. Se eu sou saudável, não vai no pronto-socorro, ele não vai estar de médio, não. Você é melhor do que eu, sabe disso? Você com certeza. Da área de saúde, você pode ser melhor que isso. Com certeza, Basílio. Você falou tudo. Mas aquilo eu continuo dizendo, Basílio. Por isso que todos os esportistas, todos os diretores, os donos de time, eles precisam continuar aquilo que foi plantado lá atrás,
que é a Liga Cachoeirense, criar uma representatividade, estar próximo da gestão pública e o seguinte, não permitir, ou se permitir, permitir com responsabilidade quando usar. Por exemplo, você pega os grandes estádios, eles são usados para espetáculo, mas tem que ter uma estrutura para isso. Tem que ter uma estrutura, então, tem que ter uma estrutura para isso, tem que ter um cuidado. O que não pode é fazer o que fazem com o patrimônio e depois abandona e esquecem do esportivo, esquece que aquilo é a casa dele, que aquilo é o espaço de prática esportiva dele e que ele tem responsabilidade, que o gestor público tem responsabilidade, porque esse direito do atleta está garantido na Constituição. É isso que precisa agora. Para isso, eu volto a dizer, todos precisam estar organizados. É aquilo que a gente fala, unido é muito difícil você quebrar um posicionamento, uma postura, uma ideia, uma vontade de transformar. Com certeza, a pessoa estando unida, a força é maior. Pô. Muito maior. Eu bater sozinho em 5 do que 5, 6 pessoas juntas. É mais. E outra coisa, Basílio, às vezes a gente vê que não acontece porque às vezes esbarra na vaidade. Olha, às vezes é preferível perder aqui, mas para ganhar junto lá na frente. Entendeu? Aquela primeira da liga. Entendeu? Aqui. Aí, ó. Aí, ó. Como já que entramos no assunto, que ano foi isso mesmo, Dino? Isso aí foi logo, acho que foi. Isso aí foi feito. 2018. E isso foi feito na época do Dogão, lembra dele? Que teve lá dentro. Foi lá dentro. Trouxe aqui, na época você era vereador, né? Eu era vereador, eu participei desse processo. Né? Ia ser criado em Cachoeira Paulista uma liga de esporte. O Dimas está melhor e vai falar, né, vai falar mais a fundo a respeito disso aqui também. E na minha opinião, acho que não foi para frente por causa de ego. Então. Vaidade, de não ser eu. Quer dizer, maneira, entre aspas, eu não estou encabeçando, na minha visão, e precisa ter uma liga. Então, precisa, Basílio. Sabe por quê? Porque para justamente, Basílio, a liga, olha, junto, os atletas, os dirigentes, né, donos de time, né, os apaixonados por futebol, tá ali, ele tá organizado, ele vai cobrar que este fundo de apoio do esporte aconteça, que seja regulamentado, que aconteça, que existe recurso, porque isso também vai ajudar o gestor, o secretário municipal de esporte a investir na pasta dele, entendeu? A contribuir de uma forma responsável com a prática esportiva. Então, se não acontecer isso, se não acontecer a liga, é muito difícil, porque aí fica, cada um vai lá e tenta pegar um pedacinho, e para isso, para o gestor, é até ótimo, é muito bom, porque eu vou ajudar de pouquinho em pouquinho, sendo que quando uma liga com responsabilidade, com seriedade, sendo um grupo reunido, registrando, quer dizer, é muito mais... o ganho será maior do que feito individualmente, porque aí vai continuar o esporte em Cachoeira sendo sempre feito da forma que é, ou seja, quando tem aquele grupo interessado, vai durar enquanto esse grupo interessado tiver. Exatamente. Acaba, infelizmente o que acontece, e você não vê. Em compensação, a gente vê muitos atletas cachoeirenses, e hoje atletas, amigos nossos, que estão com 50, 60 anos, que continuam disputando lá em Lorena, e de forma tão organizada como eles fazem um esporte lá em Lorena. Guará, até Canos, cara. Guará, eu cheguei a acompanhar você, um campeonato lá do seu time lá. Nós disputávamos, você lembra? O BDZ disputávamos com 6 anos direto, você sabe disso? Sim. O Zé Ricardo estava aí também. Disputávamos a Liga de Guará, lembra a Liga Lorena, a Liga de Lorena, que era à noite lá no CSU, que a gente disputava o campeonato. Era 4 no ano a Liga de Lorena, a Liga de Guaratinguetá de veterano, Itaguará, Colton Clube, e tinha o Fundo Vale também que nós disputávamos. Então... A organização, por quê? Tem liga, funciona as coisas. Olha, Basílio, eu sou de uma época aqui que se disputava o Varziano. Rapaz, o Varziano era um campeonato. Eu não dá respeito disso mesmo. Então, era um campeonato tão forte, tão organizado, a secretaria se organizava tão bem para esse torneio, pô, movimentava a cidade toda, entendeu? Pô, cara, e por que acabou? Então por que não se cria outro? Aí tem aquelas coisas, tudo bem, o futsal tá lá, beleza, tal. Mas um campeonato de futebol de campo à altura de Cachoeira, você não vê acontecer, né? Outra coisa, tem que migrar esses campeonatos para os bairros também, porque quando você leva, porque, Basílio, quando você leva assim, você revitaliza o bairro, você estimula o comércio, você estimula os interesses dos munícipes ali, pô, você agrega, você gosta falando de saúde, você agrega as crianças a ter um outro interesse, entendeu? Então, eu acredito nisso, nada pode, é tudo no centro, é tudo na quadra, não, por isso, e aí você precisava nos bairros também ter
as quadras, o campo, Isso, qualidade. aí que você falou, por que, que as quadras são depredadas muitas vezes? Porque às vezes, eu costumo dizer, o poder público ele tem que se fazer presente, ele tem que ter um grupo representativo, esse grupo tem que ter a credibilidade dos moradores, que aí eles passam a não depredar, eles passam a cuidar, porque eles se sentem parte do Já que processo. você falou em depredar a quadra, eu fui lá semana passada, na mais, jogar naquele jogo amigos do Rondinho e amigos do Rogério. Até o Rogério tá boa noite, meu amigo. O Rogério Manda também. um abraço pro meu amigo Dino. Opa, grande, opa, o Rogério, o Rondinho lá. Eu jogo com eles direto, eu jogo no time do Rogério com o do Rondinho. Aí o Joaquim, sábado passado, retrasado? Passado. Fez um jogo lá, o jogo da festa, né? Da festa Bom Jesus. No São Isso. Lá, né? Aí fez um jogo, nós jogamos lá. Cara, eu fiquei horrorizado em ver o estado daquela quadra mesmo. Você vê quanto tempo tem? Quanto tempo tem? Então, pra você ver. Ah, não. Então, pra você ver. Aí, desculpa, aí a população quer cobrar a prefeitura, o poder público. Não, eles que destruíram, que quebraram a grade de proteção, assim, aquele ferro, todos os ferros quebrados, a tela, cara. Então, não, você vê, aquilo lá tem um ano e meio, igual você falou. Perdeu praticamente, né? Porque aquilo para ter, tem que ter as guardas de proteção, porque você sabe que tem legislação que cobra isso. Então, mas o que acontece, Basílio? Eu continuo dizendo, tem que haver as devidas responsabilidades de todos os segmentos. O município tem que se fazer presente, as organizações, a secretaria, ela precisa ser o centro agregador disso. Ela não tem que esperar, na minha opinião, ela não tem que esperar os donos de time, os times, ir até ela. Ela tem que sair do local dela, que é muito cômodo estar dentro da secretaria, esperando todo mundo. Mas não, vai até o bairro, porque antigamente era isso. As reuniões aconteciam nos bairros, para poder fomentar o interesse dentro do bairro. Vai lá, veja o que aquele time precisa. Faz dele um parceiro para que ele zele, para que ele cuide do patrimônio, entendeu? Eu acredito nisso, Joaquim. Porque é o seguinte, enquanto eu não estiver produzindo bons gestos, eu não vou contagiar o outro a ter os mesmos bons gestos. Não vai receber os bons gestos. Entendeu? Então eu acredito nisso, isso é o que eu acredito. Mas o Claudinei Silva, boa noite, WTV ligadinha, lá de Lorena, do meu amigo Vaguinho. Claudinei, abraço, eu vejo assisto ali todas as quinta-feiras também. Quarta-feira, desculpa, o programa dele tem uma TV lá em Cachoeira, o Rogério tá. A Nilton de Souza, que serve o exército comigo, Brasil Fonseca, boa noite, sou petista. Não sou não, você sabe que eu não sou. Mas voltando ao assunto, no outro bloco a gente vai entrar no assunto do para dentro, né? Porque esse assunto é bem longo, a gente vai ter que fazer uns 2 blocos dele. Bom, temos tempo agora ainda, né? 3 minutos isso aqui então. Você falou do Varziano, em 95 eu cheguei a ser campeão do Varziano pelo Veracruz, do Pitel. Nossa, você chegou a disputar não? Cheguei. Olha, eu cheguei. Você chegou em 95. Cheguei em 94, pelo 95. Mas você, Basílio, quando eu vi você lá no Cachoeiro, do jeito que você era, aquele negócio, não é à toa que você tinha o apelido de Basílio, por causa do Basílio do Palmeiras, né? Que corria pra caramba, goleador, você tinha facilidade de chutar e tudo, entendeu? Mas o Veracruz. Como chamava aquele moço lá do Veracruz, que era enfermeiro na Santa Casa, no escurinho? Era o Jorge. Jorge Mococa. Exatamente. Era ele, o irmão dele, o Bira. Isso, com ele e tinha o outro menino que é o dono do bar lá, como é o nome dele? O Marquinhos. Exatamente, era esse. Entendeu? Mesmo. E tinha o pessoal do Amorim, que eram os meus primos também, que jogavam de lateral. Então, tinha um outro rapaz também que era do Lojão. Depois de uma cerveja, lembro disso. Mas, rapaz, o Veracruz era um time gostoso de jogar. Eu joguei com eles. Pô, e jogava naquela quadra, quando iluminaram aquela quadra, a gente jogava de noite, cara. Pô, que coisa bonita. Pô, nós chegamos a fazer um jogo com o Veracruz, cara, que nós perdemos no último minuto. Justamente quando eu fui substituído pelo Paulo Sérgio, do lado que eu tava jogando, o cara pegou a bola nas costas do Paulo Sérgio, fez um gol e conseguiu o Veracruz ganhar de 1-0 nossa. Entendeu? Então, rapaz, são times assim, aqui tinha o Mauro também no Alto da Igreja, ele montou um time também que disputamos lá no São João, que tinha, como é que é? Pô, cara, mas tinha tanta gente, o próprio Mococa jogava nesse time, o Jorge jogava nesse time, o Amaral, o Zé Maria, o grande Zé Maria, o zagueiro, lá da margem esquerda, tinha o Amaral, o Inter também tinha o Amaral, que era o Zé Maria e o Amaral, foram grandes zagueiros lá do Inter, entendeu? Então, tinha uns times, cara, assim,
que além da rivalidade, era a grande amizade que tinha, cara, era muito gostoso, muito gostoso mesmo. Tinha esse elo de amizade um com o outro. Tinha. O problema é que pegava quando você era no Embaú. Quando era no Embaú, o negócio fervia. Mais no próximo intervalo da rádio, vamos ver quem está aqui falando, mandando um abraço para você. O Thiago Pereira da Silveira assistindo também. Thiago, um abraço, Thiago. O Vladimir, que é o Mimi, tá esse. É Dimas, forte abraço. O Mimi, meu colega de Santa Casa, trabalhou comigo. Esse daqui você vai gostar. Antes de falar desse aqui, a Camila Rafael, aí na cidade ninguém faz nada. Imagina no bairro Embaúzinho. É difícil mesmo, viu? Nós falamos sobre esporte, né? Entendeu? Os bairros afastados, eles sentem mais na Não, e outra coisa, se você for ver, olha, o Embaúzinho, ele tem quadra. O Embaúzinho tem quadra. E por que ele chumou no campeonato? Eu tentei levar o campeonato lá para a margem esquerda, até para você montar a equipe na margem esquerda lá para poder fazer um campeonato, nós só conseguimos 4 times, entendeu? É difícil, entendeu? Mas, por exemplo, por que não fomenta lá? O que ela está pedindo é isso, Basílio. Pô, você tem lá, isso aí agrega muito valor, é valor para o bairro. O Vladimir Dinho, o Brasil era careca, eu sou careca ainda. Aqui, o Neco Mendonça, parceirão. Pô, Neco, é meu amigo também, sabe, Neco é meu amigo. Sabe que a família dele tem meu carinho parceiro, especial por ele. Meu parceiro de literário. Parabéns, Basílio, sempre inovando com pessoas que estão preparadas e competentes, que gostam e lutam pela nossa cidade. E que têm profundo conhecimento do nosso esporte e de como melhorar a nossa parte esportiva. E que tem como prioridade o profundo e devido respeito à família. Dimas Barbosa. Neco, o Dimas já falou que também, você sabe que eu tenho o maior carinho e respeito pelo... Não, o Neco é o senhor, né? O senhor, eu gosto de chamar de senhor, é de senhor não, mas é. É porque eu entrei aqui e já mandei pra ele, ó, estou no programa do Basílio. Aí ele não perde um, ele já ficou assim, opa, então vamos lá. Ele não perde um, ele vê as minhas lives segunda-feira, ele sempre comenta. E vou fazer um desafio também, até aproveitando vocês aqui, o Neco também tá. Agora em setembro, lá no segundo desafio, sabe aquele que eu fiz no ângulo? Vai ser lá no Clube Literário. Sim. O presidente vai me ceder um horário para eu fazer lá. Não, mas eu vou ligar. Não, mas tem certeza. A gente irá fazer lá no Literário. Basílio, assim, não tem como. Assim, olha, e não é fazer nenhuma média. Não tem como ser parceiro da sua iniciativa. O cachoeirense tem que olhar para você e tem que chegar assim, um parceiro que está fazendo alguma coisa pela cidade e pelo nosso esporte. Obrigado. Então, voltando para o terceiro bloco da nossa rádio, agradeço. Então, como eu falei para o Dimas agora em setembro, eu só vou ver a data. Dia 4, não sei se é dia 4, o próximo dia 11, domingo? 4, 7. É dia 2 agora, dia 2 de setembro, sexta-feira. Não, esse é final de semana. É no dia 4 de setembro ou no outro próximo domingo. Vou fazer o segundo desafio do programa Esporte Cidade, de chute no ângulo lá no Clube Literário. Eu vou dizer a você que quando eu participei daquele lá, você gravou lá e quando chegamos na cama já foi aquela coisa, você tava lá no Basílio. Escuta e conta pra aqui ao vivo, quando terminou tudo eu fui tirar lá, o que eu fiz? Você lembra? Eu chutei no meio do campo, onde a bola foi? Caiu lá no... Aí, testemunha, ele tava lá. Caiu lá. Eu falei, assim que tem que chutar, gente. Buf, a bola foi no ângulo. A bola foi no ângulo. Pena que não foi filmado esse trem, rapaz. O celular tava no bolso dele. Tava. Mas então vai ter o segundo programa Esporte Cidade, lá no Literário. Desde já agradecer, né, vocês lá da... Você faz parte do conselho do clube, né? Hoje eu sou o presidente do Conselho Deliberativo. Presidente do Conselho Deliberativo do clube, quero agradecer vocês também lá, o Neto, pela abertura que vocês sempre Juliano também é um grande parceiro. Presidente, Marcelo, João Marcelo. Né? Então a gente agradece, tá bom? Selma Neves, boa noite, meu amigo Basílio, manda um abraço pro meu amigo Dino, gente boa. Quem é? Selma Neves, lá na cidade da Turma 26. Silas Forte, que é meu amigo lá, que vai jogar pra gente lá no União Cruzeirense, né, de São José, já veio pro jogo, já. A delegação tá chegando. Sabadão, eu vou descer lá pra Silveiras, que é meu amigo lá de São José, vai jogar também. Gente, eu agradeço pela participação. A gente vai continuar agora aqui, falar do assunto do FADEMP. Vou ler aqui, gente. Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista, lei número 2.254, de 6 de setembro de 2017. Cria o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional do município de Cachoeira Paulista, ao FADEMP e das outras providências. Autoria Executivo Municipal. Eu vou ler da época aqui, né, que foi o prefeito da época. O senhor Edson Mendes Mota, prefeito municipal de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Aí são várias as leis. O Dimas que chegou a ler a respeito do FADEMP. Por que não foi colocado em prática? Duas perguntas.
A primeira pergunta, por que não foi colocada em prática essa lei ainda aqui em Cachoeira Paulista? E qual o benefício que essa lei traz para o esporte de Cachoeira? Primeiro, posso fazer aqui um resgate histórico, assim, até de Pode, agradecer, fica à vontade. porque às vezes as pessoas pensam assim, né, mas peraí, o prefeito simplesmente cismou, quis fazer essa lei? Não, para esta lei aqui, até onde eu sei... Trabalho com você. A Selma trabalha com você. Ô Selma, então um abraço pra Selma aí, desculpa, tá no... Secretaria de Saúde. Olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa, assim, fazer esse resgate, até onde eu sei, quem correu atrás imensamente para este projeto aqui, para que acontecesse essa lei, foi o seu Pedro Baratão. Até onde eu sei, que o sonho dele era ter este fundo para poder ter recurso financeiro, para poder fomentar o esporte que ele acreditava que deveria ser feito para o município, quando ele foi, que você lembra que ele era o secretário de esporte, acho que foi no primeiro semestre, no primeiro ano, acho que foi 2 anos que ele ficou como secretário. Então, tá. O que acontece com essa lei? Só que essa lei, ela vai criar um fundo, quer dizer, vai criar um recurso, uma forma de captar recurso para poder fomentar o esporte em Cachoeira. Pô, é uma conquista grande. E o município, ele já começaria, lá em 2017, com 20 mil reais nesse fundo. Já começaria com 20 mil reais. Para poder comprar a bola, para poder, sei lá, ajudar no transporte, ajudar nisso. Ou seja, para poder ajudar quem? Os times. Os dirigentes, né, a montar os campeonatos, né, fazer aquele sonho que a gente sempre quis. E entende-se também que não é só campeonato de futebol, salão, caburé. É para o esporte. O esporte em geral, gente. Atletismo, vôlei, basquete, essa lei é criada para todos os esportes da cidade. Não especificamente, se uma faz com o esporte, acho que é só campeonato de campo e salão. Não, em geral. E não pensem também assim, então, mas 20 mil não vai dar para fazer isso. Não, mas isso é a parte do governo. Existe na lei outros mecanismos de recebimento de verba, inclusive doações, contribuições de iniciativa privada. Então tem várias formas. Por isso que esta lei também, lá no seu artigo 11, ela deveria ser regulamentada. E até onde eu sei, esta lei não foi regulamentada. Não colocaram ela. Não, ou seja, a lei está ali, a lei foi criada. Foi aprovada pela Câmara? Foi aprovada, não, está aprovada, já virou lei. Olha o número da lei, 2.254. Exatamente. Então, o município de Cachoeira Paulista, já existe uma lei que criou o fundo. Agora, o que precisa? Ela precisa ser regulamentada. Se não foi, já deveria ter sido regulamentada. É preciso. Aí eu falo, o secretário está lá. Se você não é pressionado, não é cutucado, você vai às vezes... Por quê? Porque ele vai ter que fazer uma discussão, um entendimento com o executivo, para o executivo falar assim, olha, nós precisamos regulamentar essa lei. Precisa haver um fundo, precisa haver um depósito para esse fundo. E nós precisamos criar as regras de como esse fundo será usado, como vai haver a prestação de conta, como é que vai ser feito. Então tem que ter regra, é lei, porque você está trabalhando com dinheiro público, com a iniciativa privada, e tem que haver. Então o que aconteceu? Não aconteceu. Não aconteceu. E aí eu falo, outro segundo momento, Brasil, só não te cortando, me perdoe. E no segundo momento, aí já com o Dogão na pasta. O que o Dogão tentou fazer? Criar a Liga Cachoeirense de Futebol. Nós estávamos no dia que todo mundo está aqui, ó. Até você fez parte da primeira diretoria e tal, entendeu? Aqui com vários times, com vários representantes. Ele colocou isso aqui muito bem colocado. Quer dizer, várias reuniões, são pessoas que deram o primeiro passo. E assim, não é porque a gente encontra barreira que a gente tem que desistir. Aí que tem que ser pra gente muito mais provocativo e falar assim, agora que eu vou correr atrás, entendeu? Então agora o que nós precisamos agora? Reunir com o secretário, conversar com ele, buscar realmente ver se é esse o entendimento, tentar fazer a regulamentação desta lei e disponibilizar esse fundo para poder ajudar, porque você pode ir lá, você vai no secretário, no Juan, você conversa com ele, ele fala das dificuldades que tem na secretaria dele. Aí você fala assim, por que não tem recurso? Mas por que não tem recurso, Basílio? Porque o grupo interessado não se organiza para poder ser uma força e cobrar dele e ele cobrar do executivo. Você falou negócio de recurso, né? Aqui, artigo 2º, constitui recurso do FADEMP. Doação consignada anualmente no orçamento do município compatível com a plena manutenção do fundo
ou créditos que lhe foram destinados. Orçamento, esse orçamento tem que passar pela Câmara Municipal? Sim, não, então. Tem que ser votado? Então, o que acontece? Recurso, Então, exemplo, tá, 100 mil reais para o esporte, tem que ser votado pela Câmara? então, por exemplo, se hoje ele teria que ter 20 mil reais de fundo, então a gente vai entender, aí teria que ter a regulamentação. Esse 20 mil reais vai ser por mês, então na realização já seria o quê? 10 meses daria 120, um ano seria 140 mil, 160 mil. 160. Então 160 mil reais Anual. para o esporte, anual. Então isso já tem que estar previsto na lei orçamentária. Então tem que estar ser previsto aprovada. na LDO e na LOA. Então tem que estar previsto lá. Então dentro da pasta lá já tem que estar isso destinado, apontado. Agora, quem aponta isso? Você acha que o executivo ele vai pegar simplesmente lá e vai destinar aquilo lá de bel prazer? Não. Ele vai destinar quando ele vê que os atletas organizados, eles bem regularizados, né, registrado e tal, ele vai pressionar o secretário pressiona os outros secretários de finanças, de orçamento, que vão colocar no orçamento isso. Porque se não acontecer esse processo, ele não pode simplesmente pegar da conta livre e destinar esse dinheiro. Até porque esse dinheiro vai ter que haver prestação de conta, e como está aqui, está dentro do orçamento. É o que eu entendo, né? Que pela questão de ser um recurso público, ele precisa estar determinado na lei orgânica, precisa ter aprovação da Câmara. Então, se não tiver isso, nunca vai existir. Nunca, então, se não acontecer os outros pontapés, entendeu? Vamos pensar assim. Um primeiro já tem a lei. A regulamentação dela é o segundo passo no meu entendimento. E a outra, por exemplo, se a gente não fizer para esse ano, que eu acho que já está em processo, em setembro agora já manda. Em setembro agora eu já mando, porque a LDO já foi. Então, acho que em setembro, até dia 30 de setembro que manda, se não me engano. Mas pode ser feito para o ano que vem. O que não pode é ir perdendo tempo de se fazer isso. Perdendo tempo de fazer, achando que não vai ter que tentar, pô. Tu tem que tentar, se não tentar, não vai e outra coisa, dar certo, não. Às vezes as pessoas também pensam, mas eu não entendo nada disso. Pô, hoje, através da Câmara Municipal, pode ser feitas as audiências públicas. Então por que não pode ter uma audiência pública que faça a discussão desse fundo de apoio para que todo mundo entenda e participe? Você falou em discussão a respeito disso, você, vou entrar no mérito, você agora é assessor do... Eu sou assessor do vereador Felipe. O Felipe parece que tentou criar alguma lei de esporte. O que era? Tipo de um conselho de esporte, está sabendo disso? Então, o que era aquilo que tentou fazer? Aí é outra ferramenta que existe, que é montar o conselho de esporte. Como existe o conselho da saúde, o conselho do idoso, teria que ter o conselho de esporte para também fiscalizar e ajudar no... Mas ele não fez, parou também, ele não foi para frente, o que aconteceu? Então, porque não existe uma cobrança, não existe uma organização das pessoas de cobrar. A lei é muito... Existem... Basílio, nós temos muita lei, nós temos muitas ferramentas legislativas, mas para acontecer a população precisa entender, saber, ir lá e cobrar a aplicação dela. Eu queria perguntar para você, esse conselho, você tem algum papel de lá que foi criado, alguma coisa que você possa me arrumar? Olha que eu posso até ver para você, mas eu acredito que não tenha. Que não é lei nenhuma. Não, é porque até para criar o conselho, ela é de iniciativa do executivo, ele que precisa mandar para lá. O que o vereador pode fazer é sugerir por indicação que seja criado o Conselho Municipal de Esporte, e o prefeito, através lá, né, das ferramentas jurídicas dele, faz o projeto e encaminha para a Câmara para ser discutido e votado. O Águida, Romário e a Romário. Basílio, vai ter campeonato amador? Quando começa? Boa noite, abraço pro Dimas para você. Boa noite, Águida. Vai ter esse amador, parece que vai ter o varziano. Se não me engano, começa em setembro ou outubro. Acho que é outubro, vai ter. Esse ano tem o varziano. Vai ter? Vai ter. Outubro, novembro, dezembro. Vai ter sim. Vamos fugir um pouquinho. Tem tempo ainda? Vamos fugir um pouquinho desse assunto do Fazenda, depois a gente volta no último bloco. Esse aqui é um assunto que tem que fica ser. Aqui à sua disposição. Tem que ser mais. Você... Eu queria dar parabéns. Eu queria que você falasse um pouco também a respeito de vocês que têm mais tempo. Eu tenho também. Jacap, 25 anos fazendo esse ano. Que espetáculo de câmara. Você tem falado disso? Olha aqui. Antes de você falar, parabenizar o chileno, 25 anos de Jacap, não é qualquer um não, gente. Olha. Que é organização, hein? Sim. Equipes do país, praticamente o país inteiro. Olha que eu fui um crítico do Jacap. Eu assumo aqui, já falei até pro chileno. Hoje eu sou uma pessoa, ele sabe disso, que eu assim, defendo
eu procuro contribuir com ele da forma que eu posso, sim, ajudo, acredito, porque ele criou uma marca, porque o Jacap é uma Forte, marca, forte. e é uma marca que todo bom cidadão cachoeirense deve se orgulhar. Porque ele veio de fora, né? Veio de outro país, né? Quer dizer, ele veio de fora, né? Chileno, cara. Veio pra cá e cria uma ferramenta, né? Cria aí esse projeto maravilhoso. Pô, e quando foi na pandemia, pô, que ele criou aqueles... né, o ciclismo que você fazia, quer dizer, ele se reinventa, ele né? se reinventa. Pô, ele criou uns formatos de medalha, um padrão de medalhas fantásticos, valorizando contextos históricos da nossa cidade, que isso me deixa assim feliz, porque é o seguinte, reforça aquela paixão que a gente deve ter pelas nossas coisas. Exatamente. E faz parte da nossa identidade enquanto cachoeirense. Então a gente precisa valorizar essas pessoas. O chileno é uma pessoa assim que deve sempre ser lembrado como um grande cachoeirense, porque ele já é cidadão. Você não é ainda, né? Não. Mas vai ser, tenho certeza que você vai ter isso. Não. Mas ele deve ser assim, porque o projeto dele, quem fosse inteligente, deve se aproximar sempre, porque é um projeto de sucesso, é um projeto de inclusão. Pô, cara, é um projeto maravilhoso, espetacular. Parabéns pelos 25 anos. Ao vivo do Esporte Cidade, alguns Pô, jogos. nossa, pô, parabéns. Uma parceria com ele. Já foi mais no próximo intervalo da rádio. Mas é isso aí então, cara, porque esse Jacap é fudido mesmo. Parada do Facebook, minha face mesmo. Fudido mesmo, cara, hein? Pra fazer um trem desse. Você falou em Cristo, eu também, uma vez que vocês estavam juntos, lá no conselho, às vezes a gente tivemos umas divergências também, né? Porque às vezes porque a gente recebia de uma forma, né? Exatamente, falei pra ele. Aí ele ficou meio assim, o pé atrás comigo, na era eu era presidente, né? Do conselho e tal. Mas depois nós conversamos. Mas tem certeza que hoje ele reconhece que às vezes aquele erro de lá de trás nosso foi o que permitiu hoje a gente ter uma visão diferente, a gente tem uma parceria mais forte. E eu olho e falo pra você, Basília, até onde eu puder e quando puder, eu sempre vou ser um parceiro do projeto Jacap e do projeto chileno. A questão nossa, que eu ia falar minha e sua na época, não é que a gente era contra esse projeto, nós olhamos o olhar para do clube, né? Nós éramos os diretores. E a gente não entendia, né? Porque a gente simplesmente compramos aquilo que venderam para nós como conceito, e a gente, naquela coisa, porque a gente também estava envolvido muito em brigaiada, naquelas coiseiras tudo lá, e de repente a gente não entendeu. Hoje eu entendo perfeitamente. Mudou. Entendeu? O Jacap, ele me tirou de uma situação que eu tive até de saúde, de me possibilitar voltar para bicicleta, andar, entendeu? Você virou ciclista, né? Cara, olha. O Dino virou ciclista. Então, parou o futebol, vai pegar o ciclismo. Entendeu? Graças a Deus, isso, o Jacap acontece não na minha vida, na vida de muita gente, faz muita amizade. Olha pra você ver, ele fomenta, cara, olha, vê quanta coisa, cara. Ele movimenta uma secretaria, movimenta a cidade, movimenta a economia, movimenta atleta. Olha pra você ver, olha quantos ganhos, a saúde, pô, a interação. Pô, cara, então ele é extremamente positivo. Vai ter início agora dia... Vamos lá. Voltando ao vivo pela rádio, então continuando o assunto do Jacap aqui, terá início agora dia 27. Eu só não irei lá na 27. 27 é um jogo do União Pinheirense Silveiros, que é então vai ter o jogo, vai ter uma resenha, né? Esse jogo tem resenha, não tem como. Mas no próximo domingo eu estarei lá. Então dia 27 era início do Jacap agora. 27, depois de manhã, né? Sexta, sábado, isso Jacap. Então, Chileno, pra gente encerrando o assunto Jacap, parabenizar você, que Deus o abençoe e continue assim. E conte sempre que agora o programa Esporte Cidade com Basílio Fonseca. Voltando ao assunto para dentro, Dino. Vamos lá então. Então, a doação consignada anualmente no orçamento do município, que você falou que tem que ser a LOA, né? E qual é o nome mesmo da outra? Tem a LOA, a LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Orçamentária Anual. E auxílios e subvenções atribuídas pela União, estados e municípios ou pessoas jurídicas de direito público. Isso aí são constituídos recursos que o FADEM pode receber. Sim, até porque existe um outro projeto que virou lei, que é as parcerias públicos-privadas que o município pode fazer, que é uma lei que nem foi discutida na Câmara como deveria ser discutida, para a população entender o benefício que são as parcerias públicos-privadas bem feitas. Entendeu? Pode agregar e ajudar a administração pública, porque muitas vezes, até por esse processo de pandemia que nós sofremos, né, a escassez de recursos e tal, mas você pode, por isso que eu falo, sendo sério, a ajuda vem. Olha a marca que nós acabamos de falar do Jacap. O Jacap recebeu recursos.
conseguido, tem vereador, não sei se foi a vereadora Adriana, se não me engano, acho que foi a vereadora Adriana, conseguiu trazer recursos, ajudar o recurso pela marca. É uma marca forte, é uma marca séria, entendeu? E logicamente, quem que não quer agregar uma marca forte, quem que não quer ajudar? Qual empresa? Se você tem uma empresa com algo acontecendo que é forte, que é organizada, sua marca vai estar ali, você não vai contribuir, você não vai ajudar? É lógico, é um canal de... Isso que eu ia te perguntar também, você foi político, vereador, está no meio, você entende mais dos assuntos de leis do que eu. É bem mais experiente, entende mais do que eu mesmo. Este FADEMP, como você falou, tem que ser posto em prática. Tem poder público, né, iniciativa privada, nos comércios, cidade. Não tem como criar uma lei de ter um benefício, por exemplo, uma determinada empresa ajuda no FADEMP, faz uma doação e tem o retorno para isso, de isenção de alguma coisa. Pode ser criado isso ou não pode ser feito isso? Então, depende das regras. É por isso que eu falei, a regulamentação, ela precisa apontar como é que vai ser feito Mas isso. Mas tem esse mecanismo, não, pode ser feito, Então, depende, porque é o seguinte, muitas vezes você não pode mexer no tributo, porque às vezes pode ser encarado como recusa de receita, isso aí pode dar improbidade administrativa, então tem que ter muito cuidado. Sim, tá, pode ter muito cuidado, mas às vezes pode existir outros benefícios que a lei permita, entendeu? E outra coisa, às vezes, Basílio, quando a coisa é séria, por exemplo, vamos lá, se você pegar um evento que acontece numa cidade, mas é um evento sério, e você pede, Basílio, você não quer colocar a sua marca aqui? Você é sério, vai te dar uma visibilidade, você não vai colocar a sua marca ali, e qual que é o seu ganho? É ter a sua marca naquele projeto. E isso é um ganho que você vai ter. Entendeu? Só um minuto só. Juliano, o presidente do literário, Juliano Capucho, a gente vai conversar, vou remarcar o meu para setembro agora. Dia 4 vai dar 7, 11, dia 11 ou 12 de setembro, tá? O meu desafio do programa Esporte Cidade com Basílio Fonseca aí. Beleza? O Juliano já me deixou à vontade para eu ver lá no dia que eu... Desde que não tivesse evento lá também lá embaixo, né? Óbvio. Juliano Capucho também é uma pessoa também que pode contribuir muito de várias formas, até para conversar aqui, falar sobre literário. Literário tá lá, tem certeza. Aqui o presidente. Foi verdade. Desculpa. Os presidentes dos dois estiveram aqui. Tiveram uma vez, eu estive... Ele e o João, né? Ele e o João Marcelo, né? Mas aí, Dimas, nosso presidente do conselho... Juliano, o Dimas quer... Então, mas nessa questão do FADEMP, tem que ser posto em prática, porque hoje em dia a secretaria conta com 2 professores só, né? Que é o Totão e o chileno, né? Uhum. Secretaria. Não tem condições, né? Nem vai tocar vai gerir um esporte na cidade com dois pessoas que não são usadas ainda. Não, então, outra coisa, Basílio, vamos perguntar assim, a gente estava falando, o que é feito em termos de atletismo aqui? Será que as crianças, a gente não consegue descobrir nenhum atleta... O que está tendo agora atletismo lá da Canção Nobre, fez um convênio com a prefeitura, né? Então, mas assim, vamos lá, estimular o atletismo. E isso também, a gente tem que ver acontecendo nos bairros. A gente, sabe? Sempre eu falo isso. Eu defendo isso. Eu acho todos que os bairros têm um educador físico, tem que ter. Então, aí precisa do recurso. Aí, mas para aí, alguém lá atrás já tentou, já criou uma lei. Por que ela não é regulamentada? Por que não busca? Porque aqui também, olha, ela também pode ter que fazer convênio, ela pode ter patrocínio, ela pode... ela pode buscar recurso a nível estadual, a nível federal, quer dizer, por que não acontece, entendeu? Então eu acho que nós precisamos, nesta parte, o Basílio, nós precisamos ter uma seriedade maior, né? E não falo só em esporte não, eu falo na cidade como um contexto amplo, para tudo, né? Eu sou um cara que defendo os conselhos municipais porque eu acho que é a maior ferramenta de participação democrática do controle social, quer dizer, de nós, os munícipes, que pagamos impostos, entendeu? Que eu tenho direito ao esporte, eu tenho direito à segurança, eu tenho direito a um meio ambiente saudável, eu tenho direito à cultura, eu tenho direito a trabalho, eu tenho direito a estar lá na Constituição. Agora, por que não acontece? Porque eles sempre tentam nos alienar e nós esquecemos dos nossos direitos. Mas nós precisamos dar a nossa contribuição, e a nossa contribuição ela tem que ser séria e desprendida daquilo que nós falamos, das vaidades, porque aí ninguém consegue ir para o lugar nenhum. Vaidades não vai. Porque eu sempre falei que nós temos 4 minutos na rádio, depois acabou na rádio, fica uns minutinhos de fechinho, tá? Eu sempre falei, os bairros, quase todos os bairros aqui de Cachoeira tem quadro, não tem? Quase todos.
Ah, quase todos. Vocês sabem, Quase todos. quase todos os bairros. Vamos só nem pensar aqui, ó, na Margem tem, lá na Vila Carmen tem, e muitas das vezes em situação, que aí até me desculpa, porque eles colocam em situação de abandono, né? Porque, olha, quando você... Primavera, que eu fico lá... Até quando você, Sim, eu lembro. você foi vereador, e eu pedi, posso eu corria, sabe isso aqui, descer muito, sabe, ó, corria atrás para tentar, né, conseguir alguma coisa lá, mas o parque parece que não... O Parque Primavera não vai estar na sua... Olha aqui, Basílio, você me permite falar, então, por exemplo, quando você tem uma quadra, ó, você tem uma quadra no bairro, e você consegue, por exemplo, uma cobertura para essa quadra. Olha, vamos avaliar os ganhos para essa quadra. Olha, você tem um ganho esportivo, você tem o ganho recreativo, você tem o ganho social, porque aquela comunidade ela pode usar aquilo lá para os eventos dela, Festa junina. a festa junina, para o carnaval dela, para as brincadeiras, para os aniversários. Olha o quanto ganho que pode ter. E quando ela é usada, outras necessidades vão aparecer. Aparecendo essas necessidades, vai havendo as melhores. Aqui eu quero até ressaltar. Aí você fala assim, Dimas, tira um exemplo aqui. Eu elogio do São João. Existe um grupo, existe pessoas... São bem unidos. São bem unidos, eles cuidam da quadra, eles cuidam da quadra, eles cuidam do espaço dele, os eventos acontecem lá. Então, quer dizer, e você pode ver que o esporte lá, o campo que tem lá, eles cuidam, eles zelam, eles criam campeonatos. Pô, e isso que é bonito. E o São João sempre foi aquele bairro acolhedor de receber os outros bairros, porque é verdade, os campeonatos e tal. Quantos amigos, grandes amigos que eu tenho que é de São João. Então eu quero ressaltar aqui que o São João é um bom exemplo que deve ser observado, deve ser seguido, deve até melhorado, ampliado, mas que deve ser estendido a outros bairros. Quer dizer, nós não podemos deixar, se o Embaúzinho faz parte, se o Quilombos faz parte, eles têm que ser agregados ao contexto da cidade. Na época de eleição? Não pode, de jeito nenhum. Não pode, de jeito nenhum. Vinícius da Rua Araújo. Bairro do Pitel não tem quadro. Bairro do Pitel não tem, só tem aquela escola lá, né? As quadras particulares, quadra pública não tem, né? Não, então, não tem. Mas assim, deve estar no planejamento da cidade. E aí se eu falo assim, quando você... É uma outra ferramenta que o povo deve saber que existe, que deveria ser feita e discutida com todo mundo, com toda a população, que é fazer o plano diretor da cidade. E nesse plano diretor tem que ser colocado tudo isso. O que a população quer? Porque às vezes o gestor vem querendo colocar, empurrar alguma coisa para o bairro que o bairro não precisa e não quer. Entendeu? Mas quando colocar, ele tem que ter responsabilidade de cuidar e dar a manutenção devida. Vinícius Araújo não tem quadro nem campo do bairro do Pitel. O bairro do Pitel tinha um campo, não tinha? Tinha aquele lá, o pé de vaca, né, que eles falam lá, né, mas que é particular, nós né? temos menos de um minuto no programa na rádio, mas a gente vai continuar um pouquinho aqui. Então a gente vai fazer as considerações finais na rádio. Desde já, queria agradecer você pela vinda aí, parceria. Que isso, você sabe que você tem, você e sua família moram no... Olha, muito obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço e espero ter contribuído com alguma coisa na nossa conversa aqui. Mas olha, é muito gratificante. E eu tenho certeza que o agradecimento não é só meu, não. Você pode ter certeza que junto ao meu vem de toda a minha família para você. Eu agradeço. E lembrando que temos dois corintianos felizes. E pro seu público também. Dois corintianos felizes. Estamos na final da Copa Brasil. Porque pensaram que ia ganhar da gente, né, Marcelo? Pensaram. Então é isso aí, então. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Pessoal, então na rádio a gente tá sem nada, agora só no Facebook, Dima. Isso aqui também já não vai mais nada não, mas vamos pra cá agora. Mas em questão de quadra, igual eu falo, se tivesse esse FADEMP aqui, recurso, você sabe, as pessoas que estão se formando em educação física têm que fazer estágio, não tem? Tem. A prefeitura pode ter um convênio tipo assim, com pode, mas ele também fala. Aí traria, cada Sim. escola traria um educador físico que fala, pra ele, e daqui a pouco ele vai. Porque tem que ter, cara. Você pega um parque Primavera, uma quadra lastimável, não tem nada. Aí você vai as criançadas jogando lá até de noite, lá, nossa, até medo de meter o bicudo naquela quadra lá. Você tem uma vez naquela época, tá afundando, tá pior ainda. Tá ficando assim, tá desnivelado, não tá nivelado. Não, aqui, tá assim. Então, por cada árvore, né, que cresceu do lado, lá, a raiz, né? Eu tentei também junto agora, né, nessa época, conseguir algum recurso para lá, não consegui para a saúde, mas tá bom. Mas não consegui não. Então, precisava ter esses educadores com esse FADEMP aqui, posto em prática, com um recurso maior também, né? Porque você respondia comigo, você destinar 20 mil
por mês, hoje, 2022, não que não seja 2022, para o esporte não dá para fazer nada. Não dá, Bom, não. não faz nada por mês. Não dá. Porque não sei se esse recurso é destinado para o salário também dele. É ou não? Não. Mas o executivo, ele trabalha, né, com assim, que cada secretaria, na realidade, ela deve custear os seus gastos. Sim. Então, inclui até o RH, né, que é o recurso humano da pasta. Agora, eu não vou entrar no mérito de salário, de questão de salário de um nem outro, só para... Pega um secretário, dois professores, mais a secretária, que tem a secretária agora lá, né? Mais a outra moça também. Acho que umas 6 pessoas, faz parte, 7? Não sei. Acho que eu sei tem mais um senhor também. 7 pessoas, só aí já come isso. Então. Como os 20 mil. Então, mas assim, não seria destinado para isso. Esse 20 mil não seria para isso. Ele está bem explícito ali. Ele começa com 20 mil. Né? A prefeitura, né, o executivo ela deveria. Por isso que eu falo para você. Por que ele não coloca? Porque não está regulamentada a lei. Então, se não está regulamentada a lei, por que eu vou pegar 20 mil do meu recurso e vou colocar lá dentro? Então, ele precisa regulamentar a lei. Regulamentando a lei, aí sim, ele tem que passar, ele passa lá. Aí é uma questão, o próprio secretário, ele passa a ter uma ferramenta para ele cobrar. Ô, senhor prefeito, olha, eu preciso do fundo lá. Por quê? Porque recursos que vem, que ganha, os vereadores vão lá e ganham recurso e tal. Pô, manda para o fundo do esporte, então, eu vou mandar lá para o fundo do esporte lá. Então, ele pode mandar. Pode ter verbos que venham para o fundo do esporte, entendeu? E eles ali, aí que é o seguinte, é dinheiro público, tem que ter prestação de conta, tem que ter tudo aquilo, tem que ter todo um cuidado para que não se contamine, né, o que se pretende fazer. Né? Exato. Você falou em vereadores. Cara, todos, não vou citar nome de ninguém, vereadores já viu, tem pouca visão para o esporte na cidade. Ele não tem visão voltada para... Eu tenho... Essa opinião tem comigo, tá? Eu não vejo um vereador voltado, sabe, de focar no esporte, correr até batalhar pelo esporte em Cachoeira. Mas sabe por que, Basílio? Óbvio que saúde, lógico, tem que ter saúde, pô, né? Batalhar por saúde. Não é só saúde, negócio de animal. Então, mas quando você fala em saúde, o esporte é saúde. Quando você está falando nessa saúde, é doença. Porque quando fala em Santa Casa, quando fala mas é doença. Mas se você investir no esporte, você vai tirar da Santa Casa, vai tirar do pronto-socorro. Então, pessoas saudáveis vão estar lá. Isso, mas deixa eu te falar uma coisa. Aí você fala assim, e aqui não é uma defesa não, mas é uma realidade. Os vereadores, eles são provocados. Se você não provoca eles não se manifestam. Por quê? Porque às vezes eles são provocados pela questão da saúde, pela questão do transporte, pela questão disso. Então eles vão deliberando em cima das provocações. Às vezes o que ele é provocado? Pô, eu não tenho uma bola. Aí vai, aciona o secretário, olha, vai lá, cadastra o time, que aí você... Entendeu? Então, isso está certo que ele fez. Sim, já pegando o gancho seu de cadastrar os times todinhos. Sim. Eu sou excelente ideia. Então, para a liga... Acabar com o favorzinho. Então, isso. Para a liga já é o início. Porque ele tendo o registro lá, é só ele armar as reuniões dentro da secretaria, fazer uma convocação para todos eles, e a liga já pode acontecer, entendeu? É uma forma de organizar, e o secretário, ele tem me dito, eu mesmo fiz um pedido para ele lá, e ele ligou para mim e me falou, olha Dimas, aqui eu tenho um procedimento técnico, embora ele esteja dentro de um cargo político, mas ele tem um procedimento técnico, né? E tá certo. Entendeu? Ele fez uma diretriz, né? Ele está seguindo aquela diretriz. Ele está seguindo aquela diretriz. Às vezes não é bem aceito, porque às vezes é da forma que é feito, entendeu? É a forma como é falado. Sim, Agora, uma vez que você se propõe a fazer, tem que acontecer. Se você diz assim, ó, você vai lá, registra que você vai ganhar, você tem que dar. Não adianta você protelar, vem amanhã. Não, se registrou, tá tudo certo, o que isso me entende? Que eu vou sair com uma bola pro meu time naquele horário. Eu já regulamentei. Ou você regulamentou isso. Bom, você regulamentou, então dê publicidade para isso.
Porque a coisa pública, não existe sigilo, tudo deve ser público. O que é público tem que ser público. Tem que ser público. Entendeu? Porque essa questão, né, de cadastro, alguma outra, você achou que, mas eu achei a melhor coisa que é feito. Acabar com esse favorzinho de eu ligar, exemplo, eu tenho conhecimento, tenho conhecimento com todo mundo, liga fulano, eu tô precisando de tal coisa. Fulano, eu falo do vereador. Vai e liga o secretário, sabe, pressionar. Isso tem que acabar. Sim, Isso aí tinha que acabar mesmo. O Basílio, porque não dá, cara. O assistencialismo, Né? O assistencialismo existe muito, sabe disso. Ele tem que acabar, mas às vezes, assim, o que acontece às vezes que as pessoas interpretam como assistencialismo? Tem pessoas às vezes que vai no sistema, e quando eu falo sistema, eu estou falando no sistema público. Quando você vai no sistema, aí você vai lá, você pediu lá, vamos lá, pediu uma bola. Pô, a bola não veio. Uma semana. Você que fez o cadastro, você seguiu o que foi falado. Você marcou um exame. Aí é o seguinte, não te deram retorno. Aí você tenta de novo, não te responde. Aí o que acontece com esse munícipe? Ele vai no vereador. Porque ele sabe que o vereador, se não atender ele, o vereador tem a tribuna. Ele tem a fala dele. Então aí ele acaba, é isso que a gente tem que acabar. Agora é o seguinte, por quê? Porque é o seguinte, uma vez que os secretários empenham a sua palavra, empenham o seu método de trabalho, ele não pode deixar o munícipe no vácuo. Ele não pode deixar sem a resposta e sem aquilo que ele foi buscar. Isso para exame, isso para bola, isso para escola, isso para tudo, Basílio. Isso é o que eu entendo e o que eu acredito. Tem alguém falando aqui bem. Pessoal, é o seguinte, acho que o Bob tem que ir embora. Alex Kimura, grande Dimas, cara fenomenal, assim como você, irmão. Obrigado, Alex, Deus abençoe você também. Dimas, a gente vai encerrando aqui mais um programa Esporte Cidade. Gostaria de ter 2, 3 horas de papo. Eu sei que nós teríamos papo fazendo ficar 2 horas aqui. Aqui. Tem que encerrar agora o nosso programa. Eu sei que a gente teria papo 2, 3 horas. Não, então. Vários assuntos. Porque a gente é amigo e o amigo vai, né? Vai falando, perguntando uma coisa, tem essa liberdade de perguntar mesmo um para o outro. A gente também não tem esse negócio de ficar. A gente pergunta mesmo que a gente acha que deve perguntar. Igual eu faço para todo mundo. Os programas que eu não tenho pauta nenhuma. Que vem na minha cabeça, eu vou. Não, mas é interessante. Vai rolando porque se formaliza muito, a gente fica meio engessado. E quando fica assim, né, mais solto, a gente vai se abrindo, é uma conversa. E uma conversa ela pode surgir, né? Às vezes pode ter sido coisas que eu falei aqui e que não é, mas pô, a minha opinião, é aquilo que eu acredito, né? E aí não tem como. E eu posso aproveitar esse espaçozinho, tá? Eu queria também aqui enaltecer também um trabalho esportivo que é feito dentro do literário. Pô, o literário, com a parceria lá com o Juliano, com o João, que também é o nosso diretor de esporte lá, com o professor Henrique, o menino que é um espetáculo, né? Lá não se pratica só esporte, lá se agrega valores de cidadania também. Então, o literário hoje, ele é uma entidade, uma associação campeã, é uma associação esportiva, além de ser literária, é esportiva, é séria, porque tem uma gestão, tem pessoas sérias, pessoas com credibilidade lá, que está trabalhando com aquilo que a entidade entende como princípio para ela, entendeu? Então lá nós fazemos respeitar os princípios da entidade, os princípios da associação. Aí você fala, através do quê? Através dos estatutos, através do regimento, que é o acordo feito entre os seus associados. Então, a gente não está fazendo nada, nem mais nem menos. Então, eu quero agradecer a você essa oportunidade também, porque eu represento o literário e não tenho nada desse mundo. E eu sou um sócio também, eu sou muito bem recebido, bem-vindo naquele clube agora. Então, pessoal, a gente está encerrando mais o programa Esporte Cidade com Basílio Fonseca. Lembrando que sábado, agora dia 27, estaremos na cidade de Silveiras, com União Cruzeirense Master versus Silveiras. E no dia 29 de outubro, tem Volta Redonda, União Cruzeirense também, em Cruzeiro. No dia 13, me recordo, fugiu meu agora, de novembro, Master do Corinthians vai estar em Silveira jogando. Opa, isso me avisa, eu quero ir lá. Vai lá. Ô, o Master eu sou fã. A gente, tô chagando o meu negócio de colocar o meu... Aqui, ô Basília, uma outra coisinha só. Você sempre lembrou e nos parabenizou lá no Literário também, quando nós levamos um grande número de mulheres para fazer parte do nosso conselho. Falei aqui do conselho, quando vocês fizeram a eleição... E outra coisa, é só colocar para você que hoje a mesa diretora do conselho, ela é feita, ela tem 2 homens e 2 mulheres. Então, eu como presidente, a Fátima Mendonça é vice-presidente do Conselho Deliberativo. A doutora Clarice Paiva, ela é a primeira
ela é a primeira secretária e o Luiz Antônio é o segundo secretário. Então até nisso a gente fez, Mudou, né? mudou. E outra coisa também que quero colocar aqui, que outra coisa que o literário está fazendo também, incentivando o esporte feminino. Então, nós estamos fazendo isso aí nosso trabalho verdade. e dando a nossa contribuição. Eu tenho acompanhado na questão também né, da mesa diretora. Quando vocês fizeram a eleição, eu dei aqui no resultado, falei a composição da mesa também. Acho que é novidade, acho que no Vale do Paraíba inteiro, né? Uma mesa bem feminina, né? Com conselho, com tudo, com as pessoas. Parabenizei aqui. O Rosemar Miranda, Clube Literário, Associação Literária, tem pessoas comprometidas. Esses estão de parabéns. O Gilberto Dias. Boa noite, Basílio, seu Dimas, esse é o cara, tamo junto. Joaquim Cardoso, todas as quartas e sexta-feira treino no estádio da Margem Esquerda. De vez em quando apareço lá. Então, galera, a gente vai encerrando mais um programa Esporte Cidade com o Basílio Fonseca. Hoje eu recebi o meu amigo aqui, o meu amigo Dimas Estevam Barbosa, né? Agradecer a vocês aí, bastante pessoas nos assistindo aí. Como eu falei para ele, a gente tem um carinho especial por você, Dimas. E muito obrigado mesmo. E espero mais para frente você voltar de novo aqui no programa. Me coloque As portas do programa Esporte Cidade serão sempre abertas para vocês. Me coloque inteiramente à disposição, pode contar comigo naquilo que precisar, Basílio. Somos parceiros. Mais do que amigos, a gente diz, somos amigos, mas amigos e parceiros. E lembrando que setembro agora, o segundo desafio do programa Esporte Cidade com Basílio Fonseca, será lá no Clube Literário, premiação de R$150, um fardinho de escola, um fardinho de energético e um troféu. Aê! Tá? Vamos correr atrás de patrocínio, né? Vou dar esse vontade, vou ter que dar, nem se for do meu bolso darei. Então, galera, obrigado a todos, com Deus. Deus abençoe, obrigado, irmão. Deus abençoe você e a família. Valeu, tá? Galera, sucesso pra todo mundo. Um abraço.